Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos de novo analisar as vendas do mês na Amazon KDP. Autores independentes do Kindle, prestem atenção. Vamos à análise de fevereiro, como prometido, como foram as vendas e quais são as lições que eu tiro destas vendas em específico, o que vocês podem aplicar na sua própria jornada de escritor independente na Amazon. Deixa eu já deixar no jeito aqui a página. Vamos lá. Estimador de royalties de fevereiro fechou com R$ 185,05, de 1 a 28 de fevereiro. Então essas foram as vendas e o KNEP do mês. Então que se a gente olhar, 1º de fevereiro, R$ 5,00, depois caiu para 62,81 centavos no dia 3. O ápice foi o dia 4 com R$ 30,00 de venda, foi o máximo. O segundo pico foi R$ 23,00 no dia 11, 14 e 16 e 12 no dia 27 e ontem somente 56 centavos. Então ficou de novo na média. Eu acho que, se eu não me engano, o melhor mês foi R$ 600, o pior mês foi 80. Mas vamos dar uma olhada o que vendeu, o que eu aprendi nesse mês, o que eu recomendo para os senhores, baseado no que eu aprendi esse mês. É uma série de vídeos, todo mês eu faço, né? E o que eu pretendo fazer no meu portfólio, o que eu pretendo fazer em termos de marketing e quais são as lições que talvez os senhores também possam usar. Tal. Lembrando que, por que você faz esses vídeos? Eu acho que eu estou numa posição interessante para partilhar essas experiências, pois eu sou um escritor que tem um portfólio amplo, porém não tem sucesso, né? Nenhum dos meus livros vende muito bem. Porém, eu tenho um portfólio tão amplo que chega a ser possível perceber tendências, algumas coisas assim, até, claro, algum dos vídeos dos livros viralizar. Lembrando que a lição principal que eu aprendi é continuar escrevendo, porque o meu livro que mais vendeu é provavelmente um dos últimos livros que eu escrevi. Então, eu escrevi 93 livros, incluindo traduções, né? Então, na verdade, são 70 livros e mais 23 traduções. Mas desses 70, o que vende legalzinho, legalzinho de dizer, né? Nenhum deles vende bem, por isso que a primeira lição é mantenha um emprego de verdade, coloque como um side hustle ou um passatempo. Sabe, o que é side hustle? É uma coisa a mais que você faz, além do principal. Você tem o principal e tem um extra, você tem a refeição e tem um molhinho do lado lá, um vinagrete, alguma coisa assim. Então tenha como um side hustle até se tornar o principal por mérito próprio. Eu digo, cada livro é um bilhete de loteria que pode explodir e tal. Daí você pode começar, conforme o sucesso aumenta no KDP, nos livros da Amazon, você também pode ir aumentando a dedicação que você aloca para esse empreendimento. Então, antes da gente ir dado por dado de fevereiro, o que eu lancei em fevereiro? Eu acho, se não me engano, eu lancei entregador de pizza. Foi 15 de fevereiro, isso mesmo. Entregador de pizza. Acho que conspirações foi fevereiro também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi no dia 14 de fevereiro. Então, os lançamentos de fevereiro foram. Eu acho que Jaspion já foi janeiro, vamos ver. Então 3 livros foram lançados em fevereiro, são eles Conspirações, a História Real dos Dragões, Sob a Ótica Cristã, livro de 123 páginas, falando sobre a história dos dragões na história humana, no folclore humano, na cultura pop, etc. E contrastando também com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. Né? Então, é um livro interessante, faz parte da coleção de conspirações, que também inclui um livro sobre o Projeto Montauk, um livro sobre o Experimento Filadélfia. Esse livro do Montauk até que está vendendo razoavelmente. Não é exatamente sucesso de crítica, né? Porque você vê 3 estrelas com 7 avaliações, mas está vendendo.
E o outro livro que eu lancei foi O Entregador de Pizza Ganha na Loteria, que foi. Eu sempre tive a vontade de escrever uma história sobre um rapaz, uma menina pobre que ganha na loteria e as consequências disso, né? E daí eu finalmente resolvi escrever essa história meio Tarantino, que eu tinha assistido 2 ou 3 filmes do Tarantino em sequência. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça de tentar criar uma vibe semelhante e tal ao que eu vi. Acho que eu vi Kill Bill e A Prova de Morte. Kill Bill 1 e 2 e A Prova de Morte. Bem tênue a inspiração. Um conto que mistura Coleção Vagalume com Cinema Coach. Cinema Coach é Tarantino. Que eu tô fazendo alusão aqui é Tarantino, na verdade. Mas é bem isso mesmo. O cara ganha na loteria e daí ele começa a ver as coisas mudando a seu favor, tal, mas nada é como parece, tal. História interessante. E o último dos livros deste mês, que acho que foi bem recente, que é o dia 20, acho que foi 22 de fevereiro, foi. Nossa, deu um trabalho terrível fazer isso aqui. São 230 páginas. A Minha Hora Mais Sombria, a Alma, a História e o Triunfo do Megadeth. Falando nisso, eu tô fazendo a transcrição de My Darkest Hour do Megadeth. Vou colocar no meu blog de cifras e acordes, se alguém tiver interesse de aprender a tocar. Eu tentei aprender a tocar no violão, não dá certo não, mas na guitarra dá. Eu tô transcrevendo para guitarra, usando o Shordu, e a letra original, porque o Shordu ele faz em inteligência artificial a letra, fica totalmente errado. Então, se vocês forem usar o Shordu, não usem para aprender a letra. Usem uma letra oficial, peguei a letra oficial, e vão colocando os acordes, seguindo no Shordu, que nem vai aqui e vai mostrando, tá vendo? Tá vendo? Então, essa letra não tem nada a ver. So what I assume that I'll be. Não tem nada a ver com o original. O correto é. Uh, como é que é? Is the pain I'm lost, consumed by pain, yearning by hell lost. Yearning to be held by you, alone, so alone I'm lost. Essa é a letra real. O Shordu traduziu como So what I must assume. Mas o acorde fica um acorde tocável, então, mas a letra não. Mas aí você já percebe que não é exatamente isso, porque a letra ele entendeu tudo errado, então. Mas nessa época, 88, o vocal do Dave Mustaine era realmente difícil de compreender. Mas tudo isso para dizer que o último livro deste mês foi Minha Hora Mais Sombria, que é obviamente baseado no nome da música do Megadeth, chamado My Darkest Hour. A Alma, a História e o Triunfo do Megadeth tem vários capítulos dedicados também à conversão dele para o cristianismo, o que significa isso para o nosso caminhar como cristãos também, né? Uma pessoa como o Dave Mustaine se converter, a gente analisa algumas letras após a conversão, algumas letras que são, na minha opinião, proféticas, e outras que são falando sobre salvação, redenção em Cristo mesmo. Uma história de vingança, triunfo e redenção. A história do Megadeth, os 16 CDs, os 16 álbuns analisados, faixa a faixa, tal. Deu um trabalho terrível fazer esse livro, mas infelizmente nenhum desses 3 vendeu. Então vamos voltar aqui ao que interessa, né? Uma cópia de cada um saiu no mês inteirinho. KNP nada, não rolou KNP. E o que vendeu então, Wagner? Bom, o livro mais vendido foi D6 RPG na versão em inglês. R$ 34,00 e 7 centavos no KNP e R$ 34,00 em livros impressos. Como assim? Porque nos Estados Unidos os meus livros e os seus também estariam, se vocês fizerem um livro na versão para o mercado americano, em versão impressa. Então, pessoas que compraram o livrinho mesmo para ter em casa. Espero que gostem, Deus que ajude que gostem. Quantos foram? Sei lá, 3, 4 livros. Acho que foram 3 livrinhos, tal, acho que R$ 11 cada um, deu R$ 34, alguma coisa assim. E esse foi o livro mais rentável. É pouco, Wagner. Eu já falei que eu sou um escritor que poderia ser visto como um flop, mas não é um flop total porque vende, né?
mas vende pouco. O livro mais vendido em português foi o Dieta Carnívora, com R$ 32, se eu não me engano, vendeu 4, 5 cópias. A gente vê aqui certinho quantas cópias vendeu. Mas deve ter vendido. Não, deve vendeu mais que isso, porque. Não, teve R$ 4 de royalty no KNP. Então, alguém, mais ou menos 400 páginas lidas. Daí só dá 28 royalty, 28 dividido por, deve ser R$ 4 de royalty. 28 dividido por 4 dá. Acho que vendeu uns 7 livros, mais ou menos. Que é interessante até. Esse livro não é tão antigo. Depois o terceiro lugar ficou com o Zen e o Tal do MGTOW na versão em inglês, que vendeu R$ 13. Por que você está falando isso? Tem uma razão e eu vou passar para os senhores. E logo depois, Vidas Destruídas, Entrevistas com MGTOW, na versão em inglês, vendeu uma cópia no Canadá. Interessante, né? Depois, Como Ganhar na Loteria, o livro analisando o vício em jogos de azar, vendeu acho que uma ou duas cópias, se eu não me engano. Vendeu 2 cópias exatas e teve um dinheiro do KNP também. Poder da Retenção Seminal vendeu 2 cópias e teve R$ 2 de leitura no KNP. KENP, que é o Kindle Unlimited, né? A pessoa assina o Unlimited, lê o seu livro e você ganha por página. Conspirações, Montauk vendeu 2 cópias, creio eu. E embora é interessante que ele vendeu 2 cópias, mesmo tendo sido massacrado pela crítica, né? Que você vê a crítica do Montauk aqui, 7 pessoas analisaram, a nota é 3, então bastante gente não gostou do livro. Interessante deste livro é que tem todas as notas. Tem nota 5, tem nota 4, tem nota 3, tem nota 2 e tem nota 1. É incrível que as 7 pessoas que leram o livro, cada um teve uma opinião diferente. Por mais que seja um pouco frustrante você ver as pessoas detestando o seu livro, não deixa de ser interessante ver a variação de opiniões sobre este livro. Depois o RPG em português, com R$ 8, Liberdade, o plano de Javier Milei para salvar a Argentina, etc. Depois Anjos Caídos, Nefelins, e os lançamentos desse mês, cada um com uma cópia. 1, 2, 3 e tal. E Tesla vendeu um livrinho também. Ok, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então você tá bem espaçado o rendimento em 18 livros e depois o resto é resquício, né? De 18 em diante, dos 93, deve ter bem uns 60 que não moveu nenhuma cópia, ninguém leu uma página. E 33 leram, 18 são significativos, os outros 15 não. Porém, se os senhores parar para pensar, juntando esses 2 que venderam mais aqui, eles venderam R$ 66 de 185. Então, 2% dos livros causaram 33% do lucro. É daí aquela história dos 20 e 80, né? A regra, 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Então, se você colocar aqui, 30, 66, daí 70, R$80, R$90, R$100, R$110, R$120, R$130, R$140. Então, bate aqui, R$140, 80, R$150 aqui, certo? Então aqui está 80% do meu resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Então 80% do meu resultado vem de 10% do meu esforço. Então é mais brutal ainda do que a regra 80-20. Estou até pensando em escrever alguma coisa falando sobre esse fenômeno, que eu acho que 80-20 não é representativo. Acho que é mais 90-10. 10-90. 10% do seu esforço gera 90% do seu resultado. Interessante, não? Então vamos lá.
quais são as lições que eu aprendi? A importância de ter livros em inglês, de traduzir de alguma forma o seu livrinho. Porque olha aqui, ó, nos top 10, 1, 2, 3... 3 livros em inglês estavam no top 10, porém, tem 2 no top 3. Se você vê o quanto os livros em inglês geraram em dinheiro esse mês, foi significativo. Não sei se eu tenho aqui uma forma de ver em... Não tem. Comparação de livros, vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Gráfico de linhas, gráfico de barras. Enfim, a gente entendeu, né, na verdade. Em KNEP, nós temos, no último mês, 3.000 páginas lidas, que dá o equivalente a uns R$30. Então, este mês, o KNP gerou 20% do meu resultado e 80% do meu resultado foi com vendas. Então, a importância de estar no KNP, porque se eu não tivesse no KNP, é possível que eu teria ganhado 20% a menos, que é significativo. R$36 a menos, digamos. E a importância de estar no KNP, no Unlimited. O que é o Unlimited? É você poder baixar o meu livro grátis se você é inscrito no KNP. E poder ler, eu ganho cada página que você lê, eu ganho 1 centavo. Se eu não tivesse no KNP, primeiro eu perdia 20 centavos. E segundo, quem não está no Unlimited não pode ganhar os 70% do royalty. Eu ganharia 35% de royalty só. Ou seja, prestem bem atenção nisso, senhores. Esses R$180 aqui, é pouco, tudo bem, é pouco, mas enfim, é algo, né? E último mês, então, 180, não, tá errado isso. Que seja, eu vou colocar aqui os últimos 90 dias, R$360. Se eu não tivesse no Unlimited, eu ganharia só metade de royalties. Ou seja, em vez de 360, seria 180. No caso do mês passado, que foi 180, seria R$90. Então, estar no Unlimited não é só para ganhar no KNP, é também para poder ganhar os 70% de royalties em vez de 30%. Então, prestem bem atenção, por isso que eu falo, não vendam nenhum livro abaixo de R$ 5,99. Porque R$ 5,99 é o mínimo para receber 70% de royalties. Certo? Então eu estou aqui com Conspiração. Estou aqui com o Entregador de Pizza. E estou aqui com Minha Hora Mais Sombria, a Alma, a História e o Triunfo do Megadeth. Se eu não ponho a R$ 5,99, eu ganho 30% de royalties, em vez de ganhar 70%. 35% de royalties. Você ganha o dobro de royalties. Então, cada cópia que você vender, ela equivale a 2. Além, é claro, de você estar ganhando mais, porque R$ 5,99 é mais do que R$ 1,99. Os senhores entenderem. Se eu vender um livro a R$ 1,99, Wagner, eu vou vender mais. Será que vai mesmo? Vezes 35%. Você vai ganhar 69 centavos de royalties. Anotem bem esse número aqui. Se você vender uma cópia de um livro, vamos supor que eu coloque esse livro aqui, a História do Megadeth, a R$ 1,99. Agora vai vender, hein? Beleza. Cada livro que eu vender, eu vou ganhar 69 centavos. Por R$ 5,99, que é o preço atual, eu ganho 70% de royalties. Vezes 70%, que é 4,19. Certo? Guardem bem esse número. Se eu dividir 4,19 por 60 centavos, por 0,69 centavos, dá 6,07. Prestem bem atenção nisso, senhores. Cada livro deste do Megadeth que eu vendo hoje a R$ 5,99, eu ganho o equivalente ao que os senhores ganham vendendo 6 unidades dos seus livros de R$ 1,99. Então, se você vender
É porque é 6,07 vezes mais eu ganho. Se vocês venderem 6 vezes mais dos livrinhos a R$ 1,99, mesmo assim não vale a pena. Entenderam? Então, eu vendo 7 vezes mais. Aí quase que. Aí começa a valer a pena. Então, você vender 1.000 cópias do seu livro a R$ 5,99 é tão lucrativo quanto vender 6.070 cópias do livro a R$ 1,99. Então, o bottom line, a lição de moral da história é: não vendam por R$ 1,99. Coloquem R$ 5,99. Ou mais, né? 6, 7, 8, 9, quanto quiser. Mas não vendam por menos de R$ 5,99 de jeito nenhum. Não vale a pena, senhores. Lições adicionais. Bom, esses 3 livros, Jaspion, Conspiração. Não, esses 3 livros, Dragões, Conspiração de Dragões, Entregador de Pizza ganhou na loteria e o Megadeth, nenhum deles vendeu. Lições. Conspirações vendem bem até você dizer claramente que é sob a ótica cristã. Aí, pelo visto, foi flopado. Creio eu que os cristãos não têm tanto interesse, porque talvez não é exatamente o que eles gostariam de ler. E os conspiratórios não se interessam porque não tem tanto apreço assim a assuntos cristãos. Então, embora tenha sido muito divertido escrever, até o momento foi flopado a história real dos dragões sob a ótica cristã. Então, misturar às vezes funciona, às vezes não. Desta vez não funcionou, mas fiquei feliz de escrever, porque toda vez que a gente escreve um livro cristão, a gente está declarando publicamente nosso amor por Cristo. Então, embora não tenha saído bem, para mim foi uma experiência gratificante. O Entregador de Pizza que ganhou a loteria é um livro que eu queria muito escrever já há muito tempo, porque combina aquela coisa de gênio que saiu da lâmpada, entendeu? De um belo dia sua vida muda por completo, e aí o que vai acontecer? Aquela pessoa, aquela menina que nunca olhou para você vai passar a olhar, mas quais são as intenções, etc, etc. É uma história fascinante. Foi lançado dia 15, e então faz 2 semanas que lançou. Não vendeu, mas mesmo que não venda, é uma história que eu queria contar. Então, é igual nesses dias de Apocalipse, que eu sempre quis escrever um livro sobre o fim do mundo, sobre o livro de Apocalipse, mas não um documentário ou um comentado. Eu queria fazer uma história que se passa nos 7 anos de Apocalipse. Em termos de venda, não vendeu bem, não vou mentir para os senhores. Mas é algo que eu sempre quis escrever e foi um prazer imenso escrever. E deu um trabalho terrível, principalmente a sequência, A Marca da Besta, nesses dias de Apocalipse, que é um livro um pouquinho mais longo, 240 páginas. Foi difícil de escrever, foi emocional escrever, porque é quem ficou para trás mesmo, né? Porque o arrebatamento vai de antes do arrebatamento até o evento do arrebatamento e consequências imediatas. No Marca da Besta é quem ficou para trás mesmo, então é um livro pesado. Eu acho divertidíssimo, eu não consigo entender por que não vendeu, mas não vendeu. E então vamos lá, resumo da ópera. Wagner, a gente veio aqui para aprender sobre KDP, não veio para você ficar contando a história da sua vida, não. Ok? Então vamos lá, resumo das considerações sobre o que eu aprendi no mês de fevereiro. Dos novos livros, nenhum deles foi significativo. Nenhum deles foi significativo, porque aqui está mostrando só R$10 aqui, claramente foi bem mais que R$10. Não estou entendendo. O que mudou aqui? Comparação de livro, todos os autores, todos os livros, todos os formatos. Este mês, último mês. Agora deu certo. R$185, certo? Os livros novos não foram significativos. Os livros que mais venderam, de novo, são sempre livros que ensinam alguém a fazer alguma coisa, ou livros que a pessoa vai usar como manual de jogo, etc.
venderam bem, ou livros que falam de assuntos profundos, como MGTOW, como lutar contra a misandria, perseguição, falsas acusações, etc. São livros que vendem bem. Dieta carnívora, como perdi peso. As pessoas estão sempre buscando mais saúde, né? Então, você passou por alguma experiência que te ensinou uma lição importante, como no caso eu com a dieta carnívora, que eu ainda aplico. A minha vida é praticamente comer só carne e fazer pão para os dias do cheat day. E é isso. Arroz, feijão é coisa que é só em dia de festa, assim. Doces também, em dias muito especiais. Eu, aliás, só tô comendo doce quando eu faço unbox de doce aqui no canal. E eu não faço isso há séculos. Então me ajudou muito, me ajudou muito a melhorar a minha saúde. Se eu pegar firme, eu perco mais peso ainda e estou pensando seriamente em fazer isso. Que mais que vende bem? Conspirações vende bem, poder da retenção seminal vende um pouquinho também, porque são coisas que ensinam a pessoa sobre algo que vai melhorar a vida dela. As pessoas estão interessadas, senhores, não em ti, ninguém está interessado em você, elas estão interessadas em melhorar a vida delas, em melhorar o relacionamento delas com Deus, em melhorar a condição delas, aprender algo novo. Isso interessa muito. Ah, mas ficção vende também, Wagner, é que os seus de ficção não vendem. Concordo. Então, a lição é: ou escreve algo que vai ser útil para a pessoa que lê, ou escreve, se vai escrever ficção, continuar tentando. E eu falo assim: não deu certo um tema, vamos explorar outro. Então, nesse caso aqui, esse mês eu lancei o do entregador de pizza, né? Que foi um livro sobre crime e tal, e como se diz? Gente, o que é isso? Sem deixar rastro. Não sei o que é isso. Uh, enfim, uh, que foi um livro sobre gênio da lâmpada, a pessoa ganha uma loteria, daí a vida dela muda do dia para a noite. É um assunto que eu acho interessante, um conto que mistura conto, coleção Vagalume com cinema coach, ação, traição, redenção, uma história de amor não correspondido e prêmios milionários. Se eu não tivesse escrito, eu gostaria de ler esse livro. Mas nem sempre o que você mais ama vai ser o que vai gerar resultado, né? Infelizmente é assim. Assim como os meus livros favoritos são os da coleção Nesses Dias de Apocalipse, eles venderam muito mal, a verdade é essa. Não venderam. E então a lição é essa: continuar escrevendo, sim. Nem sempre o lançamento vai ser um sucesso, mas ele é algo a mais no portfólio. Algo a mais no portfólio, que eu sempre digo: se você tem 10 livros no seu portfólio, você pode pôr um grátis. Wagner, mas eu vou dar livro grátis? Põe o que você menos gosta grátis. Bastante gente vai baixar. O meu livro, tem um livro que foi colocado grátis, 150 pessoas baixaram em 5 dias. A esperança é que alguma dessas pessoas, vamos supor que 1%, uma pessoa, se interessa pela sua obra e começa a buscar os outros. E assim vai. E aos poucos, senhores, como eu digo, cada livro é um bilhete de loteria. Um dia qualquer um deles pode ser sorteado, por isso eu digo, divirtam-se escrevendo. Então por isso para mim foi importante escrever estes 3 livros. Esse também, o Megadeth foi legal também, mas esse aqui, Nesses Dias de Apocalipse, a sequência Marca da Besta e o do Entregador de Pizza. Porque eram histórias que eu queria escrever já há muito tempo. Eu queria muito tempo escrever um livro sobre uma pessoa que ganha a loteria. As consequências de se tornar milionário. Mas uma história mesmo, não igual eu tenho meus livros de loteria que narram histórias reais de o que aconteceu, quem ganhou, quem manteve o prêmio, quem perdeu, quem foi morto pelo prêmio. São os meus livros das loterias. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Você digita. Deve estar nos mais populares aqui, talvez. Vamos ver se eu acho. Quando eu quero, não acho nada. Wagner Loteria. Você digita Wagner Loteria, aparece os 3 livrinhos aqui: o Como Ganhar a Loteria e Loteria Destino Sorte ao Acaso. O que são esses livros, Wagner? São histórias reais de pessoas que ganharam loteria, inclusive uma não, várias que eu vi de perto, coisas que aconteceram comigo também.
Aliás, se você é cristão, vale a pena ler também, porque eu gasto vários capítulos falando sobre os perigos de você jogar na loteria se você for cristão. Os perigos, as muitas advertências de Cristo, de Paulo, de Deus na Bíblia acerca de amar o dinheiro, de amar as riquezas terrenas e tal, do perigo de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Muito importante entender isso, entender. Uh, é muito profundo para falar aqui num vídeo de 20 minutos, mas basicamente há consequências, há perigos, é algo que deve ser pensado muito antes de mergulhar nessas coisas e tal. Consequências espirituais dos jogos de sorte e azar. Algo que vale a pena uma conversa mais longa sobre isso, e é disso que se trata o livro. Inclusive, é muito disso também que se trata o livro novo, o entregador de pizza, que a pessoa ganhar tudo e ao mesmo tempo pode perder tudo também. Essa é a consequência, essa é a moral da história aqui do entregador de pizza que ganhou na loteria. Senhores, então essas foram meus números de fevereiro. Espero que tenham gostado, espero que seja útil. Partilhem aí no comentário os seus resultados de fevereiro, os seus planos e até a próxima.